Mas o Admar Lopes já está na luta, mas depende muito de um detalhezinho importantíssimo, caros amigos. O que o Vasco vai jogar ano que vem? Não dá para você projetar jogar uma Sul-Americana fazendo o mesmo investimento se o Vasco for campeão da Copa do Brasil e jogar uma Libertadores. Se você jogar uma pré-Libertadores, que não vai acontecer, você começa num momento da temporada. Se você for jogar Libertadores, é um outro momento. Se você não joga nenhum dos dois, nem Sul-Americano, você tem Copa do Brasil fase preliminar, que só não joga quem vai participar de competição sul-americana. Então, tem muitas situações que o Admar está meio com, né, mãos atadas. Ele não sabe para onde correr, mas ele está buscando no mercado. E esses nomes que eu vou trazer aqui são nomes comentados. Já em termos de sondagem, de buscar saber, eu vou trazer 6 nomes aqui que me foram falados hoje. Um de um jogador que o Vasco já teve muito interesse, que é um sonho de consumo do Vasco, é o atacante Elinho, que é esse ponta canhoto que joga pelos dois lados, destaque no Bragantino, está muito bem no Toluca do México, mas é um jogador que o Vasco teria, com todo respeito, investiu bem em Lloyd e Garré. Dá para pegar o dinheiro dos dois e contratar o Elinho, que é um excelente atacante lá de campo. É um jogador que o Vasco volta a ter interesse, volta a sondar, volta a buscar informações. Você tem do lado o volante Pierre, do Volta Redonda, que é um jogador da Tombense, que jogou no Volta Redonda, foi para o Fortaleza agora no meio do ano, e é um destaque, é um jogador de muita qualidade, tem 23 anos de idade, é um volante de bom volume, que é um jogador que é para composição, mas é bom jogador. Você tem o zagueiro William Machado, do Ceará, que eu tive essa informação ontem à noite com o Ceará no Rio. O William Machado não veio, ele não jogou ontem, mas é um zagueiro que se monitora, é um ótimo zagueiro, que o Ceará também. E você está vendo aí o perfil, jogadores tirando o Elinho, estão lá na parte de baixo da tabela. Gente que já até caiu, como, por exemplo, o centroavante Taliari do Juventude, que é um cara que faz gol, é um cara que ontem tiraram um gol dele contra o Santos, fez gol contra o Vasco aqui no Rio, é um jogador de muita movimentação, barato. O lateral esquerdo, Bernabei, do Inter, também foi comentado, informação dos companheiros do Sul, de que seria uma opção para o Vasco, seria uma possibilidade, nada disso é contrator, é sondagem de mercado. E o Breno Lopes, atacante do Fortaleza, também um jogador muito comentado, porque já não é de agora que o Vasco tem interesse. Um outro nome que surgiu, mas talvez seja um pouco mais difícil, porque era um interesse antigo, do antigo diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, do Gabriel Menino, volante, que era do Palmeiras, o Vasco tentou contratar, ele acabou levando para o Atlético Mineiro. Só que Menino e companhia, e a gente vai falar disso já, devem enfileirar uma barca das maiores da história do Atlético Mineiro. Deve ter uma barca lá, amigo, vai ter até fila para entrar na barca. E o Gabriel Menino deve ser um desses. É um jogador de boa qualidade, porém, estranhamente, não joga no Palmeiras, foi para o Atlético, não jogou, né? Meio que tem uma tendência a engordar. Será que tem algum problema? Será que tem alguma situação assim? Enfim. Então, o Vasco já está buscando contatos, possibilidades, sondagens. Qual é a situação desse jogador? Como é que é isso? E aí o torcedor pode perguntar, pô, mas peraí, só vai buscar jogador de baixo de tabela? Não, além do Elinho não ser, o Vasco busca jogador ou jogadores, pelo menos 2, com um perfil como o Nino, por exemplo. Jogador com esse perfil. Jogador para chegar e jogar, né? E eu acho que a posição mais carente, além da volância, é um centroavante. O Vasco precisa contratar um atacante com essa capacidade. O Verratti é um jogador importante para a história do Vasco, vai ter contrato e vai ajudar, mas o Vasco precisa comprar um novo Verratti, como foi em 2023. Então isso tudo está na mesa, o Admar está negociando isso tudo. Atrelado a isso, precisa fazer uma limpa no elenco. Lucas Oliveira, Lucas Freitas, como eu já falei, podem sair. Vitor Luiz, Leandrinho, Matheus Carvalho, em termos de mercado, também é um jogador que não deve ficar. Benjamin Garré, jogador que está com problema do pubis recorrente. Além disso, o Vasco tem a volta do Maxi Domingues, que já se sabe, os empresários já estão buscando um novo clube. O Vasco já avisou, olha, nem volta. Já busca outro clube para ele. Jogador que foi contratado na janela do ano passado. Você vê também como muita besteira foi feita.
Maurício Lemos e Jean Davi. Jean Davi tem contrato até o meio do ano que vem, mas já foi colocado para os empresários, procura clube, não dá para girar o ano que vem aqui. O Lincoln, zagueiro, que foi para o Volta Redonda, estranhamente não jogou, estará de volta, mas não vai ficar também. Então, você precisa fazer um enxugamento, você precisa colocar a barca também do Vasco para poder correr atrás. É bom lembrar que o Vasco provavelmente ano que vem, se tudo correr bem e não está indo tão bem assim, vai ter a RJ homologada, vai precisar ter responsabilidade para sempre nos pagamentos, porque se não pagar, vai à falência, é exatamente isso. Então, pagar a RJ é prioridade, e em cima disso, como eu tenho falado desde o meio do ano, o Vasco está sob intervenção judicial. Nada que se gaste no Vasco não tem que ter justificativa. Então não vai poder se chegar para o Elinho e contratar um jogador por 100 milhões. Não vai. Vai ter que ter um poder de negociação, e me parece que nesse ponto a gente tem um bom dirigente, que é o Admar Lopes. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.